Boa noite. Graça e paz em nome de Jesus. É com muita alegria que nós damos início ao nosso culto nesta noite. E queremos dar as boas-vindas para as irmãs que aqui estão, os irmãos, nos ajudando aqui para que esse culto possa acontecer. Também para você que está na sua casa, nos acompanhando aí pela internet, irmãos, amigos, que Deus abençoe a sua vida, que a palavra de Deus fale ao seu coração. Nós somos gratos a Deus por esta oportunidade. Ainda pregando, com poucas pessoas na igreja, não temos abertura oficial. Essa semana nós vamos estar conversando com a diretoria da igreja para que possamos tomar essa decisão. Mas desta forma nós ainda estamos fazendo culto online, Mas acredito que semana que vem, se Deus assim nos permitir, de acordo com a reunião, nós teremos uma resposta já na quarta-feira acerca do nosso culto, da nossa volta presencial ou posteriormente, Mas vamos conversar com a diretoria sobre esse assunto, outros assuntos, necessários da igreja, e desta forma nós vamos estar dando continuidade no trabalho. Hoje eu gostaria também de, junto com os irmãos, estar pedindo oração ali pela família da irmã Penha do irmão Paulo, que ela perdeu seu irmão esse fim de semana, e o irmão se encontra ainda no necrotério, acho que não haviam liberado o corpo ainda. Então que os irmãos estejam orando pela irmã Penha, Paula, a irmã Micaela, a família, que a irmã perde um irmão, nessa semana. Que Deus possa ser com eles, dando conforto à família nesse momento difícil. Quero comunicar também à igreja que, graças a Deus, hoje nós concluímos um estudo bíblico sobre a palavra de Deus com os adolescentes, e o irmão Carlos Alexandre. 5 lições que nós estamos fazendo ali para os novos, e vamos passar agora para os estudos do discipulado. Nós contamos com a oração dos irmãos, é motivo de gratidão ao nosso Deus, de podermos ter alcançado a conclusão desse estudo com aquelas adolescentes, com aquele jovem, e é um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus e ver pessoas tão novas interessadas na palavra de Deus. Então para nós é muito bom isso, e nós continuamos e pedimos as orações dos irmãos, para que continue conosco nesta empreitada de poder compartilhar, de poder ensinar a palavra de Deus aqui, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a orar nesse instante, para que nós possamos dar início ao nosso culto, para que possamos continuar adorando ao nosso Deus através da sua palavra. Fomos aqui abençoados com a irmã Cristina aqui no instrumental, e agora nós vamos passar para a palavra de Deus. Eu quero orar com você nesse instante. Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de estarmos aqui nesta noite, onde nós podemos adorar e engrandecer o seu nome. Nosso intuito é de adorar, Senhor Deus, engrandecer o seu nome, o único que é digno de louvor, o único que é digno de adoração. E nós te agradecemos, Senhor Deus, pela salvação, onde de nós mesmos nada poderíamos fazer, mas o Senhor nos salvou. E aproveitando, Senhor Deus, nós queremos pedir por aqueles que assistem, que participam deste culto nesta noite, que porventura ainda não têm um compromisso com o Senhor Jesus, que possam fazê-lo nesta noite. Que a sua palavra, Senhor Deus, convença, o seu Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo. Quero te agradecer pelas crianças desta igreja, pelos adolescentes, pelos jovens, adultos, por toda a tua igreja, Pai. Eu peço a sua direção, a sua graça e a sua misericórdia onde precisamos melhorar. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos fiéis ao Senhor, a andarmos de maneira que exalta e engrandece o seu nome. Receba este culto, Senhor Deus, como adoração, como exaltação do seu nome. Pedimos que, em nome de Jesus, seu Santo Espírito nos use como instrumento do Senhor para compartilhar a tua palavra. Nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 16. 1 aos Coríntios 10, 2, de 10 a 16. Diz assim a palavra de Deus: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito
a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que Deus confirme essa palavra em nossos corações. Irmãos, nós estamos falando acerca da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, onde este está tentando tratar um problema de discórdia na igreja, de divisão na igreja, onde a igreja precisa voltar à unidade. E Paulo denuncia que esse é um argumento que ele está fazendo contra aquele partido que havia na igreja, que exaltava muitas pessoas que tinham uma boa maneira de falar, aquelas pessoas que tinham instrução, e essas pessoas estavam tendo uma proeminência na igreja, mesmo que não tivesse uma vida santa, uma vida pura, um testemunho de fato para a igreja. Na verdade, eram cópias mundanas que estavam adentrando na igreja, um tipo de religião filosófica que estava adentrando na igreja. E nós já dissemos que haviam 4 partidos ali: o partido que seguia Paulo, o partido que seguia Pedro, o partido que seguia Apolo, diziam-se ser seguidores desses, e o partido que seguia a Cristo. Paulo vai tratar de cada um desses partidos. Na verdade, quando ele trata do Apolo agora, que é o primeiro, que é os eloquentes, as pessoas davam muito valor para as pessoas que falavam proeminentemente bem, que tinham uma oratória muito bonita. Então, eles davam muito valor a isso, estavam se esquecendo de fato dos rudimentos da fé, do começo da fé, das coisas principais da vida cristã. Então, essas pessoas estavam se desviando do verdadeiro evangelho por conta de gogó, ou seja, de muita conversa e nada de poder de Deus. Isso estava causando problema na igreja. Tanto que havia essas divisões, e essas divisões estavam trazendo contenda entre irmãos. Inclusive o grupo de Cristo, que se dizia tão espiritual, era exatamente o grupo que agora se encontravam, era o grupo que agora estavam dizendo-se os mais espirituais, que é o que ele vai tratar lá no capítulo 12 em diante, dessa primeira carta. Mas Paulo diz para esses irmãos que mesmo a sabedoria que aquele povo queria passar para a igreja, a filosofia de uma certa forma, ele diz que ele pregava uma outra sabedoria. E essa sabedoria era a sabedoria divina, a sabedoria verdadeira. E essa sabedoria ela vinha de Deus. E a sabedoria de Deus era Cristo crucificado. Onde os judeus achavam que era um escândalo morrer na cruz. E os gregos achavam loucura. E Paulo diz, é essa sabedoria que eu prego. Aquilo que para vocês é escândalo, aquilo que é loucura, essa é a sabedoria de Deus. E essa sabedoria divina, ela é dada através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus. E é interessante, irmão, se você começar do capítulo 2 em diante, até agora no versículo 10 a 16, você vai notar que Paulo fala das 3 pessoas da Trindade. A sabedoria divina é dada por Deus. É Jesus Cristo que Deus dá para morrer no nosso lugar. Essa é a sabedoria divina, é o Cristo crucificado, é o conjunto do Evangelho de Jesus, que é a sabedoria que Paulo diz que pregava. E em segundo lugar, então, Deus deu a Jesus a primeira e a segunda pessoa da Trindade. E agora ele vai falar da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. A sabedoria que salva, ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus. Então Paulo ele começa aqui no capítulo 2,
ele fala anteriormente que eles expõem sabedoria, mas sabedoria não é entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos da época, que se reduzem a nada. Então, ele põe sabedoria para pessoas que são maduras na fé. E Paulo faz uma distinção ali na igreja, falando que havia pessoas maduras que entendiam o que ele estava falando, mas havia imaturos que estavam sendo seguidores de homens, fazedores de partido, fazedores de facção dentro da igreja de Deus. Então ele denuncia isso quando ele fala, e ele diz que só os experimentados poderiam entender essa sabedoria. Sabedoria essa que estava oculta antes da fundação do mundo. E Deus não é concorrente do homem na matéria sabedoria. A sabedoria divina, ela é antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo diz aqui que Deus não teve o plano B para a salvação. Deus já tinha no seu coração o plano de Jesus Cristo como nosso Salvador. Então a sabedoria de Deus era Jesus vindo e morrer em nosso lugar. Desta forma, Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou. E os que se entregam a Jesus Cristo são aqueles que tomam posse, recebem essa sabedoria divina, revelada pelo homem. Desta forma, neste versículo, a partir do versículo 10, Paulo, ele fala mais uma vez no plural, na primeira pessoa do plural, mas Deus nulo revelou. Quando ele usa essa palavra, ele está dizendo que Deus revelou para ele e para os outros apóstolos que pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então Paulo começa a falar agora que foi revelado para ele e para eles, para os apóstolos, a vontade de Deus através do Espírito Santo. Eu quero compartilhar com os irmãos, pelo menos nesse momento, 3 palavras que vão aparecer no decorrer desse sermão. Elas vão estar envolvidas aqui no texto. A primeira delas é revelação. A revelação de Deus, ela começa quando Deus faz o universo. E Deus faz toda a natureza e ali coloca o homem. A primeira revelação que o homem tem é de que Deus criou todas aquelas coisas. Alguém superior ao homem criou todas aquelas coisas. Mas o conhecimento da natureza não nos dá condições e acesso a esse Deus tão poderoso que pode cuidar, que pode fazer, ou que pode criar o universo. Então aí Deus agora se revela através da sua palavra. Homens de Deus, chamados por Deus para revelar a palavra de Deus, e Deus coloca nos seus corações para que eles registrem acerca do que Deus tem para o homem, a resposta de Deus para o homem. E quando nós vamos ver na palavra de Deus, nós entendemos que nós somos pecadores diante de um Deus grande, santo, e que não pode compactuar com o pecado. E nós passamos até o entendimento de que nós somos pecadores e estamos afastados de Deus, e que nós, se continuarmos nessa situação, nós continuaremos debaixo da ira de Deus e receberemos no final morte eterna. Porque quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que Deus disse que se eles comessem do fruto que eles não deveriam comer, da ciência do bem e do mal, eles morreriam. Desta forma a morte entrou no mundo. Então, quando nós temos um conhecimento da palavra de Deus, que foi revelada a homens de Deus, que foram inspirados, que é a segunda palavra que nós vamos ver nesses textos, que é a inspiração que Deus deu para os apóstolos, os profetas do Antigo Testamento, para que pudessem escrever a palavra de Deus. Ele estava usando o Espírito Santo, seu próprio Espírito, para revelar para os homens a sua vontade. O que eles deveriam escrever? E em terceiro lugar, Deus usaria o seu Espírito para iluminar as pessoas que não foram inspiradas, mas que podem entender aquelas que as pessoas inspiradas escreveram através da palavra de Deus. Desta forma, o entendimento da palavra de Deus só pode ser feito através do Espírito Santo. Receber a sabedoria de Deus só pode ser através do Espírito Santo de Deus. Então, Paulo fala hoje da terceira pessoa da Trindade, e ele diz que o Espírito Santo é o vetor dessa sabedoria que salva, dessa verdadeira sabedoria em detrimento da sabedoria do homem, em detrimento da sabedoria mundana que estava adentrando a igreja e a sabedoria divina estava sendo abandonada. Paulo fala também nesse texto de 2 tipos de homem. O homem natural, que é aquele que nasce, como todos nós,
e nascemos pecadores por conta do pecado de Adão e Eva, e nós já falamos sobre isso aqui, e condenado à morte eterna. A Bíblia diz isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados da glória de Deus. E Paulo fala do homem espiritual, que é o homem que agora recebe a revelação de Deus, que é iluminado para entender a palavra de Deus, e é convencido pelo pecado, do pecado, da justiça e do juízo. Entrega a sua vida para Deus, para o Senhor Jesus, e é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o homem espiritual. Então ele vai falar sobre isso aqui. E eu quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, você que acompanha aí na internet, hoje sobre a sabedoria que salva. E está baseado debaixo daquele tema, ou sob aquele tema, que é como tratar as contendas e divisões na igreja. A sabedoria que salva, em primeiro lugar, segundo o texto bíblico, ela é recebida através do Espírito Santo de Deus. Deus, antes da fundação do mundo, preparou o que era segredo, o que era mistério, e agora Ele revela. E eu quero dizer a verdade para você nesta noite. Todas as vezes que alguém se converte, acontece uma revelação. Essa pessoa, ela recebe uma revelação de Deus, de que ela precisa se converter. E o Espírito entra nessa pessoa, convencendo ela do pecado, da justiça e do juízo. E essa pessoa agora entende que ela é perdida, ela precisa de Jesus. Então, toda vez que alguém se converte, há uma revelação do Espírito Santo. E essa pessoa entende que ela precisa se acertar com Deus. E isso não é para todo mundo. Como diz Paulo lá, os experimentados, os gnósticos diziam que só um grupo deles poderia ter acesso a essa sabedoria. Olha o que o texto diz no versículo 12, 10 a 12. Mas Deus não a revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? E assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, isso é o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então Paulo fala agora de que Deus nos deu, através do Espírito Santo, gratuitamente, a salvação, a certeza da salvação. E isso é diferente do que os gnósticos falavam, porque eles diziam que só um grupo experimentado é que poderiam receber o conhecimento. Essa sabedoria aqui é o conhecimento que era pregado na igreja, e a igreja estava maravilhada com essas coisas do homem, do mundo, e distanciando-se das coisas de Deus. E é interessante, irmãos, que quando se falava de sabedoria, de conhecimento, ou de nobreza, estava falando de pessoas elevadas, de nível elevado. E Paulo diz para esses irmãos, lá no capítulo 1, se vocês notarem, quando vocês se converteram, não tinha muita gente de boas famílias, não tinha pessoas de muito bem estudadas no meio de vocês, eram pessoas simples. E olha o que Jesus diz no capítulo 11 de Mateus. Confere comigo aí, Mateus capítulo 11, do versículo 25 em diante. Jesus diz assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e eruditos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim o quisestes. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está falando que esta revelação, Deus não deu para os eruditos, nem para os estudiosos, grandes estudiosos, mas Ele deu para os pequeninos. Essa foi a escolha de Deus, pré-ordenada, como diz Paulo, antes da fundação do mundo. Estava preparada, porque se nós formos vermos como o mundo olha, o mundo despreza aquilo que para ele é pequeno, aquilo que para ele não vale nada. Mas a Bíblia diz que Deus tornou a sabedoria desses sábios em nada, em coisa nenhuma, quando Deus salva os pequeninos.
Somente o Espírito de Deus é qualificado porque ele sabe tudo de Deus. Esse prescutar, né, é como se ele tivesse uma experiência de entrar em Deus, ele está em Deus e conhecer tudo que está dentro de Deus. É isso que a palavra prescutar quer dizer aqui. Então Paulo aqui ele está se referindo quando eles receberam a revelação para escrever, e quando foi revelado para eles o Evangelho, e depois ele recebe a palavra, na verdade, oh meu Deus, inspiração, eles são inspirados para escrever, então Deus os revela, o Nolo revela, então ele está se referindo a ele e todos aqueles que escreveram a Bíblia. Nós sabemos que foram 40 homens em um espaço de 1500 anos para escrever toda a palavra de Deus. Desta forma, estes homens foram inspirados por Deus para escrever a palavra de Deus. E é através dela que nós recebemos o conhecimento de Deus. Então, todas as vezes que alguém se converte, ele recebe a revelação. E desta revelação ele vai receber a iluminação para tomar a decisão lá do Senhor Jesus. Então, existe um ditado que diz assim: coração dos outros é terra que ninguém anda. Paulo diz que o coração de Deus, ou a mente de Deus, as profundezas de Deus. Então, as coisas de Deus, ninguém conhece senão o Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Desta forma, as profundezas de Deus, aquilo que Deus tem, Deus está no Espírito dele. E Deus agora revela. Isso não quer dizer, irmãos, que toda a revelação daquilo que Deus é, foi nos dado. Foi nos dado aquilo que nós precisávamos entender acerca da salvação, acerca do Evangelho, acerca de Cristo, acerca dos atributos comunicáveis que Ele tem conosco, que Ele nos deu por quando nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Desta forma, Deus nos revela aquilo que está no seu coração. E aí Paulo continua: o que conhece o homem no seu coração? O próprio Espírito do homem. Então ele faz uma comparação do homem com Deus. O Espírito de Deus é que conhece Deus. Por isso ele revela a vontade de Deus. Está no Espírito Santo a vontade de Deus. Por isso que quando ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós passamos a entender e a caminhar de maneira que exalte o nome de Deus, porque nós agora somos guiados pelo Espírito de Deus. Mas Deus não nos deu poder para conhecermos o Espírito dos irmãos. Eu não tenho como saber o que vai no coração de cada irmão, dos que estão aqui e dos que estão na internet. Nem vocês têm como saber o que vai no meu. Mas o Espírito de Deus, a tudo, Ele tem poder de prescrutar. E Ele conhece o nosso coração. Então, Paulo está dizendo que a sabedoria humana não alcança a sabedoria divina. A sabedoria humana não alcança a revelação divina. A sabedoria humana, ela não consegue transformar uma vida. Ela não consegue explicar a regeneração que Deus faz naqueles que entregam suas vidas para o Senhor Jesus. Espera-se de nós crentes que reconheçamos a graça de Deus e que conheçamos como essa graça nos deu tanto e tão gratuitamente. Porque Jesus pagou o preço para nós. Nós recebemos a salvação gratuitamente, porque o preço que estava para nós pagarmos, Jesus pagou. Se a sabedoria que salva vem do Espírito Santo, eu quero perguntar para você nesta noite: que tipo de sabedoria você tem recebido? O Espírito Santo já convenceu você do pecado, da justiça e do juízo? Qual Espírito dirige a sua vida? Em segundo lugar, a sabedoria que salva, ela é ensinada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o professor. O Espírito Santo é a faculdade para que nós possamos receber sabedoria. Versículo 13 diz assim: disto também falamos, não de palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. De novo, Paulo fala na primeira pessoa do plural, nós falamos. E ele está dizendo aqui que o que os profetas, os apóstolos, os seguidores de Cristo, quando nós vemos Mateus 11, Jesus está falando para os seus discípulos,
está agradecendo a Deus pelas conversões dos seus discípulos, algumas pessoas que haviam seguido ele também. Essas pessoas receberam, principalmente os discípulos de Jesus, embora nem todos eles escreveram, mas receberam a inspiração do Espírito Santo para escrever. Então, inspiração, irmãos, é um dom que o Espírito Santo, essa palavra, ela vem como, como é que eu posso dizer? De algo que acontece de fora para dentro, foi soprado. O Espírito Santo sopra. E aí eles recebem informação do Espírito Santo de que maneira escrever, o que escrever. É claro que cada um com a sua forma de escrever, mas escreve-se a vontade de Deus. Aquilo que Deus queria que fosse revelado para nós. Então Paulo diz, no versículo 13, que falamos não de palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo. Então agora, quando ele fala de conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, é exatamente o que nós temos em mãos escrito. Paulo fala agora que aqueles que foram, se converteram ao Senhor, eles têm agora o ensinamento pelo Espírito Santo e não pela sabedoria humana. Então eu quero dizer para os irmãos que essa sabedoria que salva, um cientista pode não tê-la. Quando alguém que nunca estudou recebe e dá show quando fala dessa sabedoria que salva, que é o Evangelho de Jesus. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, em 32 anos de convertido, eu já vi pessoas sem nenhuma formação serem usadas por Deus para nos trazer a palavra, usadas pelo Espírito de Deus, e transmitir uma palavra tão rica, tão abençoadora, que muitos estudiosos não têm a capacidade de fazer. Porque esses irmãos podiam fazer isso, porque foram ensinados pelo Espírito Santo de Deus, não a sabedoria do mundo. Paulo está dizendo a sabedoria do mundo, irmãos, não é que você e eu não tenhamos que frequentar a escola, que nós não tenhamos que participar das faculdades, e estudarmos e termos a formação. Nós precisamos estudar, e hoje está cada dia mais necessário nós estudarmos. Eu lembro de um tempo que você fazia prova para um concurso público, até para a polícia militar. Eu lembro que eu fiz prova na PM 3 vezes, e uma das vezes que eu fiz era nível, você podia ter na 5ª série, você fazia, depois já exigia um pouco mais, daqui a pouco é curso superior, hoje é 2º grau, né, o nível médio, daqui a pouco é o nível superior. Nós estamos precisando estudar cada vez mais, porque a tecnologia tem avançado e nós precisamos aprender. Porém, esse estudo ele não trata do assunto de salvação. Ele é incompetente para resolver a questão da salvação. Então não adianta nós tentarmos trazermos filosofia, ciências para dentro da igreja e abandonarmos as coisas dos rudimentos da fé, a base da fé, que é isso que trata das questões da igreja. É isso que une a igreja. É a revelação do Espírito Santo de Deus. É uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Semana passada, quando nós falamos que Paulo estava falando ali dos maduros na fé, Paulo estava tratando de pessoas que, de fato, receberam essa revelação e deixavam o Espírito dirigir as suas vidas. Mas, infelizmente, havia um grupo muito grande na igreja de Corinto que haviam abandonado a vida dirigida pelo Espírito Santo. Tinham parado no degrau do crescimento espiritual, da maturidade cristã, e tinham diminuído. Paulo vai tratar disso no capítulo 3. Ele vai chamar os irmãos de infantis na fé, de imaturos, porque havia divisão e contendas. Uma pessoa imatura é uma pessoa que não deixa o Espírito Santo dirigir a sua vida. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela foi dada pelo Espírito de Deus. 1 Pedro diz assim: sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. É isso que Paulo está falando. Nós, disso também falamos, ou nós falamos, não de palavras ensinadas do mundo, sabedoria mundana, mas daquelas ensinadas pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, eles receberam inspiração para pregar para a igreja, para ensinar para a igreja, que a igreja precisava tomar uma posição ao lado do Senhor Jesus, que é necessária uma posição ao lado do Senhor Jesus. Essa doutrina da inspiração, ela não é dada a todos. A revelação, nós recebemos a revelação quando nós entendemos sobre
a salvação, que nós precisamos nos converter. Nós recebemos a revelação e ela acontece a cada vez que alguém se converte. E a revelação, irmãos, que nós necessitamos, ela está na palavra de Deus. É Deus falando através da sua palavra, é que nós temos a revelação da sua vontade para nós. Desta forma, nós também temos a iluminação. Mas a inspiração, ela foi um dom que Deus deu para os escritores da Bíblia, para poucas pessoas, no tempo de Jesus. Então, essa doutrina, ela é a doutrina que foi usada pelos apóstolos, pelos profetas. Nós ainda recebemos a revelação, a palavra de Deus, e nós recebemos a iluminação. A iluminação é a qualidade que Deus dá, ou a condição que Ele nos dá de ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e dar uma resposta para aquilo que está nas Escrituras. Muitas pessoas se converteram lendo a Bíblia. Outros aprenderam a ler lendo a Bíblia. Outros se converteram através do Espírito Santo também, que quem estava lendo e quem aprendeu a ler através da Bíblia, o Espírito Santo que estava junto. Mas outras experiências as pessoas têm, mas quem faz isso? Quem faz essa ação é o Espírito Santo no coração de cada pessoa. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, meu irmão, a sabedoria que salva, ela vem pelo Espírito Santo de Deus. Não vem da faculdade, não vem da universidade, não vem dos seminários teológicos, não vem das faculdades evangélicas, não vem de simplesmente o homem buscar uma forma de ter o conhecimento de Deus, se Deus não o revelar. Por isso que nós falamos, é possível que o cientista não tenha essa sabedoria que salva, não recebeu ainda, mas alguém que nunca estudou, a recebeu porque o Espírito Santo a ensinou. E deixe bem claro que nós devemos estudar. Não porque nós recebemos a revelação, nós vamos parar, não. Isso também é ignorância. Mas nós precisamos entender que para a salvação, é o Espírito de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, Paulo diz ainda no versículo 13, que aí o Espírito confere, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Como é que nós vamos conferir isso? Pode ser que essas questões espirituais com espirituais, ela está falando de conferir a palavra com a palavra. Quando você lê a Bíblia, você não pode ficar só em um versículo. A Bíblia precisa explicar a Bíblia. Então, no momento que nós recebemos a revelação do Espírito Santo, nós carecemos de comer Bíblia. É isso mesmo, nos alimentar da palavra de Deus, buscar o conhecimento da palavra de Deus e comparar a palavra de Deus, se de fato aquilo que está sendo ensinado é verdade. Se de fato aquilo que nós estamos aprendendo está certo ou se está errado. E aí nós vamos lembrar lá de Atos, capítulo 17 ou 16, onde os bereanos eram mais inteligentes, podemos dizer assim, do que os da outra cidade lá, porque eles conferiam, de Tessalônica, porque eles conferiam nas suas casas tudo aquilo que foi pregado, se era verdade, se era certo ou errado. Então, conferir espirituais com espirituais, meu irmão, minha irmã, é estudar a palavra de Deus. Uma igreja onde o Espírito Santo dirige, onde o Espírito Santo dirige ao conhecimento da palavra, ela jamais vai ter partidarismo, jamais vai ter contendas, porque essas pessoas entendem que são guiadas pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não há contenda quando o Espírito de Deus dirige a nossa vida. Então, é necessário a leitura da palavra de Deus para nos ajudar como devemos nos portar na igreja e no caminho do Senhor. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade, pleno preparo para... Ao entender a palavra de Deus, você consegue comparar a palavra de Deus com a palavra de Deus. E aí, João 14, 26 diz assim, Jesus dizendo a promessa do Espírito Santo: quando o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviar, em meu nome, eles vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Jesus está falando com os discípulos. Eles recebem inspiração para escrever. Não haviam escrito ainda.
Então eles receberam aqui capacidade para ouvir e para se lembrar de tudo que Jesus havia dito para eles. E aí agora eles têm a ordem de Deus para registrar. Registrando isso para nós agora, nós recebemos toda a Escritura, ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Eu pergunto para você, se a palavra de Deus é isso, e o Espírito de Deus nos ensina, nós precisamos buscar lá fora para tratar de assuntos da igreja de Jesus? É com isso que Paulo está dizendo para a igreja. Se nós temos o Espírito de Deus que nos ensina, para que nós precisamos de sabedoria humana nas coisas da igreja de Deus? O Espírito Santo, ele nos dirige, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E exatamente para que nós não falhamos, para que não venhamos a falhar com as nossas atitudes diante da igreja de Deus. E eu pergunto, você tem lido a palavra de Deus? Meu irmão, minha irmã. Se você não tem lido, como você consegue aprender? Como consegue ser corrigido por Deus? Como consegue ser homem ou mulher de Deus, sem ler a palavra de Deus? De que maneira você tem lido a palavra de Deus? É uma outra pergunta também. Nós precisamos ler a Bíblia como a revelação de Deus para a minha vida pessoal, para a nossa vida, e uma resposta para a situação do nosso mundo. Como nós devemos andar. Em terceiro e último lugar, a sabedoria que salva é a ação do Espírito Santo. E essa ação, ela distingue os perdidos dos salvos. Irmãos, é o Espírito Santo que distingue quem está salvo e quem está perdido. Porque Paulo diz lá, em Romanos 8, que quem não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. Capítulo 8, versículo 14. Paulo diz isso em Romanos. E é interessante que ele escreve aos Romanos de Corinto, quando ele estava morando em Corinto. Quando ele estava pregando o Evangelho em Corinto, ele escreve a carta para os romanos. Então diz assim, de 14 a 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Desta forma, Paulo diz aqui que há dois tipos de homens. Nós falamos da criação natural, é o homem natural, todos nós, na nossa natureza, né? Nascemos, aquele que ainda não teve um compromisso com Jesus. Não é desfazendo, irmãos, é uma realidade que a Bíblia nos ensina. E aqui nós não estamos querendo provocar ninguém, na verdade, a ideia é revelar de fato a situação da humanidade. Então Paulo trata aqui de dois seres, o homem natural e o homem espiritual. O natural é o descendente de Adão que não se converteu a Jesus e está debaixo da ira de Deus e vai ser condenado à morte eterna se não aceitar essa revelação. Se para ele não for revelado, se não cair dos seus olhos a escama que o impede de entender a sabedoria que salva, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas por um outro lado, Paulo fala do homem espiritual. A Bíblia, lá em 1 Coríntios, aqui nós lemos aqui, o homem natural, na versão Almeida, século 21, diz assim, e você vai conseguir entender melhor essa versão. É sempre bom a gente ver algumas versões diferentes, que ela nos ajuda a entender o texto. Diz assim, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois eles são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Se ele é natural, ele não é espiritual, então não consegue compreender. Mas aquele que é espiritual, compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém, pois jamais conheceu a mente do Senhor, para que possam instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Então, Paulo apresenta aqui dois tipos de homens. Semana que vem nós vamos ver um outro tipo, que Paulo chama de imaturo. E, na verdade, quero dizer para os irmãos que o natural, ele não é da igreja.
o natural ainda não se converteu a Cristo. O natural não conhece os rudimentos da fé. A ele não foi revelado do pecado, da justiça e do juízo ainda. Então, o homem natural, ele não conhece as coisas de Deus. Então, as impossibilidades desse homem, ele é tal qual nasceu, perdido. Está perdido. Já dissemos aqui que nossa natureza pecaminosa vem de Adão e Eva. E nos coloca numa situação diante de Deus, por conta do pecado, e que somos todos pecadores, e que nós estamos separados da glória de Deus. Desta forma, esse homem natural, ele ainda não fez um compromisso com Jesus. Então, quem não entregou a vida para Jesus Cristo é natural. Ele se torna espiritual quando ele entrega, quando ele faz compromisso. Hoje nós tivemos a experiência lá com os adolescentes e o irmão Alexandre, sobre a pergunta, o que fazer para ser salvo? E depois eles responderam que precisavam crer em Jesus Cristo, viram os textos bíblicos que falam dessa resposta. E nós perguntamos, qual é a vontade de vocês? E eles quiseram, de fato, entregar suas vidas para Jesus. Entendem que só entregando a vida para Jesus, nós somos salvos. O homem natural ainda não recebeu essa salvação. Então, para ele é impossível entender as coisas espirituais. O homem pode estudar até teologia, mas ele não recebe a revelação do Espírito Santo. Porque essas coisas são discernidas ou são compreendidas espiritualmente. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, quando nós entregamos a vida para Jesus, ele entra e vem habitar em nós. Não somos nós que fazemos isso. Não somos nós. A nossa parte é reconhecer que nós somos pecadores. Então, Paulo está dizendo que esse homem natural, ele não consegue. Para ele é absurdo, é loucura as coisas de Deus. Então, tudo que ele faz é oposto à vontade de Deus, ainda que ele não faça com maldade, mas é oposto, porque ele não aceitou aquilo que Deus dá de graça. Jesus Cristo no nosso lugar. E as coisas de Deus para ele também são loucura, porque ele acha que são muito simples para salvar. E ele precisa de mais e mais para salvar, e ele não consegue alcançar isso. Sua mente e sua vontade estão sempre em oposição a Deus, porque ele não entende. Porque Deus não pode ser entendido pela sabedoria humana. Deus, ninguém consegue explicar Deus, né? Tem uma música assim. Então o homem natural, ele não pode entender a Deus. Por isso que as pessoas não conseguem entender a Jesus Cristo e aceitar Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala que os poderosos, se eles tivessem conhecido, se a eles fosse revelado, eles não teriam crucificado o nosso Senhor. Mas o homem natural, ele não consegue. A igreja de Corinto estava dando valor a coisas de homens que não tinham nenhum compromisso com Jesus, e estava exaltando esses homens acima do conhecimento de Deus, acima da palavra de Deus. E é interessante que, se você notou no decorrer dessa mensagem, Paulo falando no plural, falando das pessoas que receberam a revelação e foram ali pelo Espírito Santo inspirados a falar e a escrever aquilo que Deus colocou no coração deles. Não foi da sabedoria de Paulo, nem de Pedro, nem de João que eles escreveram, mas aquilo que de Deus eles receberam. E é isso que eles ensinam, porque eles receberam o ensinamento do Espírito Santo, e esse mesmo ensinamento, através da doutrina da iluminação, nós podemos receber. Mas para receber isso, o homem natural precisa se converter a Jesus, reconhecer que é pecador. Mas Paulo está dizendo que ele não consegue. E a igreja de Corinto estava assim. Nos dias de hoje, a igreja tem tentado copiar o mundo para tentar dar uma resposta de número de pessoas, de quantidade de pessoas, tentando copiar o mundo em seus pecados para adentrar pessoas que jamais adentrariam de acordo com a palavra de Deus. Então é desta forma que a igreja estava se portando, dando ouvidos à palavra de homens naturais, que não tinham, não compreendiam, não podiam compreender a vontade de Deus. Mas por um outro lado, ele fala de homens espirituais. E a realidade desse homem espiritual é aquele que entende a iluminação do Espírito Santo. Olha o que Salmo 119, 118 diz. Salmo 119, versículo 118. Desvenda-me os olhos para que eu veja maravilhas da tua lei. Nós precisamos orar pedindo a Deus para que desvenda os nossos olhos, para que nós podemos ver as maravilhas
da lei de Deus, da palavra de Deus, para nós andarmos na igreja do Senhor. Nós precisamos saber como andar. E o homem espiritual, ele recebeu esse benefício de Deus, de receber o Espírito de Deus, de receber a sabedoria que salva. E Paulo lá em Romanos, capítulo 8, ele diz que o Espírito de Deus testifica, ou prova com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Por isso nós botamos aqui que o Espírito faz uma distinção de quem é salvo e de quem é perdido. O salvo é o homem natural, que não teve uma experiência com Jesus ainda. O espiritual é aquele que o Espírito convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo, aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, aquele que recebeu um novo nascimento. Onde Jesus diz lá em João 3, necessário te é nascer de novo. Para você ser um crente espiritual, houve um novo nascimento na sua vida. Mas o homem espiritual, e aí ele julga todas as coisas, em algumas versões a Bíblia está dizendo aí, e não é julgado por ninguém. E tem muita gente que bate no peito dizendo, eu sou crente e ninguém pode me julgar. Não é isso que está dizendo. Vamos trocar essa palavra julgar por compreendido. Então o homem espiritual, ele não é compreendido, ou seja, ele compreende todas as coisas, porque ele recebeu a mente de Cristo. Nós vamos ver aqui no versículo 16. E agora ele compreende tudo aquilo que Deus revelou para o Espírito Santo. A Cristo foi dado ao homem espiritual. Então agora ele compreende todas as coisas do homem natural e as coisas do homem espiritual. Então, o homem espiritual, ele tem um conhecimento que o natural não alcança, se Deus não revelar para ele a salvação. Então, o homem espiritual, ele compreende todas as coisas. E ele não é compreendido pelo outro. Não que ele não pode ser julgado. É claro que o ímpio, ele pode ver os erros na vida do cristão, ele pode ver as nossas falhas, mas ele nunca vai entender a transformação que Deus fez em nós. Apesar de nós, Deus nos salvou. Deus salvou a igreja dele. Apesar de serem de Corinto, aquela cidade corintianizada, ou seja, tão envolvida com o pecado, Deus fez daquelas pessoas santos e faz de todo aquele que entregou a vida para Jesus santificados, separados para Ele. Mas Ele chama para que sejamos santos também. E dessa forma nós precisamos ser homens e mulheres espirituais. Onde há homens e mulheres espirituais, não existe contendas e não existe divisões. Quanto precisamos de homens e mulheres espirituais para que nós possamos entender de fato a vontade de Deus. E nós podemos ser iluminados pelo Espírito Santo. Versículo 16 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando o Espírito Santo veio morar em nós, Ele nos deu a mente de Cristo, para nós entendermos as coisas de Deus, entendemos aquelas coisas, as prioridades da vida, as prioridades da vida cristã, e como nós devemos andar, e como nós devemos ser. Hoje, conversando lá no estudo, quinto estudo que nós estamos fazendo com os novos, nós falamos sobre o comprometimento que nós temos com Jesus, quando nós entregamos. Quão sério é ser membro, ser crente em Jesus Cristo. Quando eu digo que aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, estou dizendo, Jesus agora é o dono da minha vida. Eu preciso andar como Jesus quer. Ter a mente de Cristo não é andar como eu quero, é andar como Jesus quer. E é ter o privilégio de conhecer, de compreender as coisas de Deus e de poder compreender as coisas que não são de Deus. É poder discernir o que é certo e o que é errado. É poder discernir dentro da igreja o que é discórdia, o que é união. É poder discernir dentro da igreja o que é facção, o que é partidarismo, o que é divisão, e optar pela união, pela unidade do Espírito Santo. Então, ter a mente de Cristo é isso. Mas por um outro lado, esta igreja havia divisão, havia contendas, porque não estava dando lugar para uma vida espiritual. Eu quero perguntar para você nesta noite: você é homem espiritual? É uma mulher espiritual? Então confira a palavra de Deus. Receba a palavra de Deus. Nós estamos chegando ao final
no nosso culto. A primeira coisa que nós podemos afirmar é que a sabedoria que salva só vem pelo Espírito Santo de Deus. É quando Deus tira dos nossos olhos as escamas e o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É onde nós entendemos que é na palavra de Deus que nós temos a orientação para nossas vidas. Em segundo lugar, nós aprendemos que é o Espírito que nos ensina. Nós não precisamos buscar fora, mas de joelho nós podemos buscar a Deus e Ele nos orientar. E através da sua palavra, Ele nos ilumina a entendê-la. E qual resposta nós temos que dar diante de qualquer situação. E em terceiro lugar, Deus, Ele faz distinção. Quando nós entregamos a vida para Jesus, nós não somos mais natural, nós passamos a ser espirituais. E sendo espirituais, nós conseguimos compreender as coisas de Deus e as coisas que não são de Deus. Conseguimos tomar decisões que agradam, que exaltam o nome de Deus. Como você tem andado? Qual tem sido a sua postura diante da palavra de Deus? Que Deus nos abençoe, meu irmão, minha irmã. Que possamos andar na unidade do Espírito Santo, na comunhão de Jesus Cristo, para exaltarmos o nome de Deus. E eu gostaria de aplicar essas três coisas que nós falamos. Em primeiro lugar, uma igreja saudável, ela precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. Paulo diz que aquele que não tem o Espírito Santo de Deus não é de Deus. Então o Espírito Santo dirige as nossas vidas. Em segundo lugar, se nós deixarmos o Espírito Santo, nós temos que nos desvaziar, deixar que Ele dirija as nossas vidas. E para sermos espirituais, nós precisamos buscar a mente de Cristo. Como nós fazemos isso? Buscando entender a palavra de Deus. Quanto mais da Bíblia eu entendo, busco, o Espírito Santo me revela, mais próximo de Deus eu estou. E mais distante das minhas decisões, dos meus pecados, das coisas que não agradam a Deus, eu me encontro e serei dirigido sempre pelo Espírito Santo. Que Deus confirme essa palavra no seu coração. Que Deus fale ao seu coração nesta noite. Vamos orar nesse instante. Poderoso Deus e eterno Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos. Nós agradecemos por esta palavra. Agradecemos pela revelação do Teu Santo Espírito na nossa vida, que éramos pecadores e precisávamos da salvação. Que nesta noite o Seu Santo Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo aquele que é natural ainda, que está nos assistindo, que está participando desse culto, mas também aquele que é fraco na fé, Senhor Deus. Que o Seu Santo Espírito, com todo o poder, confirme no seu coração a salvação, a necessidade de entregar sua vida para Jesus, porque não há outra saída a não ser Jesus Cristo, solução para nossas vidas. Muito obrigado por esta noite. Que a Sua palavra, Senhor Deus, convença, transforme vidas. Nós te agradecemos por esta noite e nos oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação. Nós te agradecemos pela sua participação, por estar conosco até esse momento. Continuamos no decorrer da semana. Estaremos falando sobre a oitava marca de uma igreja saudável na quarta-feira e contamos com a sua presença. Que Deus abençoe e dê uma boa semana em Cristo Jesus. O amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com este povo e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana em nome de Jesus. Muito obrigado pela participação.